Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Alunos a luminosidade, né, não está muito legal porque é cedo ainda, mas vou gravar esse vídeo aqui, ok? E hoje eu estou aqui para poder falar do profeta Abel, né, do profeta Abel e da pastora Nadir. Muitos pastores, né, elitizados têm se escandalizado com o que eles têm dito por aí, né? O profeta Abel, ele se intitula, né, um dos dois profetas, né, do Apocalipse, uma das duas testemunhas do Apocalipse, e se intitula, né, o farejador de pecado. E tem, segundo ele, né, Deus tem mostrado para ele o pecado, né, dessa elite sacerdotal evangélica que está aí no poder. E a pastora Nadir, ela vai, né, com muita frequência ao céu e vai com muita frequência ao inferno nas suas viagens intergalácticas. E lá no inferno ela vê figuras, né, assim, que se destacaram na sociedade aqui no Brasil, né, pessoas que foram importantes aqui no Brasil num passado recente. E ela fala coisas absurdas, né, dessas pessoas. Fala coisas absurdas até mesmo da elite sacerdotal que já não está mais aqui no nosso meio, que faleceu até há bem pouco tempo. Então essas duas figuras assim, têm incomodado o meio evangélico, mas eu não as culpo. Não culpo o profeta Abel, nem culpo a pastora Nadir pelo que eles falam, né? Ainda que seja absurda aquilo que eles falam, aquilo que eles supostamente revelam. Por quê? Porque ambos são fruto dessa elite sacerdotal que está, dessa elite sacerdotal que reescreveu as escrituras, né? Reescreveu a Bíblia. Disseram, né? Andam dizendo e disseram, né? Com bastante frequência, que aquilo que Jesus disse, né, para aquela geração, Jesus estava dizendo para a nossa geração. Então, ao reescreverem, né, a Bíblia, eles geraram essa geração que aí está, essa geração de pessoas muitas vezes insana, né, nas coisas que elas dizem, naquilo que elas reproduzem. Andam dizendo que aqueles falsos profetas, por exemplo, que deveria aparecer naquela geração, apareceria na nossa geração, né, ou vai aparecer na nossa geração, ou vai aparecer no futuro próximo, né? Anda dizendo que aquela falta de amor, né, que haveria de acontecer naquela geração, vai acontecer na nossa geração. Então, ao reescreverem, né, a Escritura, ao reescreverem a Bíblia, eles geraram esse tipo de personagem. E eu acho até interessante, né, porque esses personagens acabam confrontando essa elite sacerdotal, quando supostamente, né, esses sacerdotes aí, esses profetas, esses dois profetas recebem revelações, né, de Deus a respeito do pecado dessa elite sacerdotal que aí está. Então, eles são fruto, né, da reescritura da Bíblia. Reescreveram a Bíblia e agora estão pagando, né, por isso aí. Talvez isso sugere até alguma mudança benéfica, porque tudo que esse pessoal tem feito é desfrutar, né, da simplicidade das pessoas, da falta de conhecimento, de maturidade das pessoas. Tem explorado, né, essa geração de pessoas simples que aí está. Eu vou dar, por exemplo, aqui a questão de Jesus, por exemplo. Jesus era da tribo de Judá e ele não tinha autorização legal de Moisés para poder recolher os dízimos, né, e as ofertas de judeu nenhum, porque ele não era da tribo de Levi. Então ele não tinha autoridade legal de Moisés para poder fazer isso. E não fez. Jesus não recolheu o dízimo dos seus discípulos, dos seus seguidores. E essa elite, né, sacerdotal que está aí, está recolhendo o dízimo dos seus seguidores. Que autorização legal de Moisés essas pessoas têm para poder estar recolhendo o dízimo? Jesus era da tribo de Judá e não se sentiu no direito, né? Moisés não deu direito a Jesus de recolher dízimo porque ele era da tribo de Judá. E essa geração aí, qual tribo
essa geração que está aí recolhendo dízimos aí, ofertas, pertence, né? Que autorização legal essa elite sacerdotal tem para estar recolhendo dízimo e oferta das pessoas? Vão empobrecendo, né, as pessoas cada vez mais, aquelas pessoas simples que mais necessitam, eles vão recolhendo o dízimo dela e empobrecendo elas, quando eles deveriam estar levando esse conhecimento, né, para elas, para que elas saíssem desse marasmo social que elas se encontram, para que elas se destacassem, para que elas tivessem vida. Elas precisariam da Bíblia como a Bíblia é, como um livro histórico, como aquilo que aconteceu no passado, e não reescrever a Bíblia para poder desfrutar da simplicidade dessas pessoas. Então reescreveram a Bíblia para desfrutar, para explorar esse grupo, né, social simples, né, que se encontra por aí, e ao reescrever a Bíblia, geraram esse tipo de personagem que aí está. Um personagem Abel, né, que representa milhares de Abels que por aí estão, ou milhões até de Abel que por aí estão, né, fruto dessa reescritura da Bíblia. Ou a pastora Nadir e milhares de pastoras Nadir, né, que por aí estão, acreditando que aquelas profecias, né, ou aquelas revelações que aconteceriam naquele tempo é para o nosso tempo, né? Os falsos profetas que apareceriam naquele tempo deveria aparecer para o nosso tempo. A falta de amor que deveria de acontecer naquele tempo é para o nosso tempo, né? Ai das grávidas, daquelas amamentarem naqueles dias daquela época, é para o nosso tempo. Então, ao reescreverem, né, essa elite sacerdotal, ao reescrever as escrituras, geraram esse tipo de figura que aí está, né? Então, eu não culpo a pastora Nadir e as milhares de pastoras Nadir que por aí estão, não culpo o profeta Abel e os milhares de pastores Abel que por aí estão, e culpo a elite sacerdotal, que reescreveram as escrituras para usurpar um cargo, né, sacerdotal que não lhes pertence e desfrutar da simplicidade das pessoas. Da simplicidade das pessoas e das finanças também dessas pessoas, né? Então, eu vou deixando aqui um forte abraço para você e dizendo para você, né, que eu acho que você não deve censurar o profeta Abel, não deve censurar a pastora Nadir, mas deve analisar as escrituras como elas são, como um livro histórico, como revelações que deveriam acontecer naquela geração e não deveriam acontecer na nossa. Para que isso lhe traga saúde, né, emocional, saúde psicológica e também saúde financeira, ok? Eu vou deixando um forte abraço para você e te desejo graça e paz.